entende que dentro de você tem algo que é luz e que é maior. E que essa luz vai te levar para um outro estado, para algo que você ainda não conhece. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, verso 1. Lech Lecha, a versão em hebraica, quer dizer o quê? Saia para ti mesmo. Em português, ela tem um sentido e em hebraico parece ter outro, né? Mas elas têm um ponto em comum. Quando Deus fala assim para Abraão que ele tem que sair da terra dele, da casa do pai dele e ir para a terra qual o Senhor ia mostrar para ele, estava querendo dizer que aonde ele estava e da maneira que ele estava, ele não ia chegar ao propósito que Deus tinha para ele. Em hebraico, quando o Senhor fala assim, saia para ti mesmo, ele quer dizer, saia da sua zona de conforto, né? Olhe para dentro de si para buscar o que é mais importante, para aquilo que de fato Deus tem para ele. Ele tinha que passar por um deserto, assim como Moisés passou por um deserto, José passou por um deserto. José saiu de onde ele estava e teve que ir para o Egito, ele virou o governador do Egito. Se ele tivesse ficado lá com os irmãos e com o pai dele, o propósito de Deus não ia acontecer na vida dele. Todas as histórias da Bíblia, se você for ver, as pessoas passam por um deserto, elas passam por um processo. E nesse processo, essas pessoas têm um contato com quem elas de fato são, né? Elas saem para elas mesmas, né? Então, quando Deus tirou o José para ir para outro lugar, é porque nesse processo ele ia se conhecer, ele ia entender o propósito de Deus, ele ia ter contato com Deus. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Quando a gente está passando por algo que é difícil, quando a gente está passando por um deserto, quando a gente é fraco, que a gente é forte, porque o poder do Senhor opera na nossa vida. Nada mais é isso daqui que aconteceu com essas pessoas. Elas foram para a guerra, não se esconderam, não viveram escondidas nos medos, nas suas frustrações. Elas foram para cima mesmo. Quando a gente vai para cima, quando a gente enfrenta os nossos problemas, é o autoconhecer-se, né, que nos faz começar a entender o que realmente a gente é e o que realmente a gente nasceu para ser. Quando o Senhor olhou para Abraão e falou, sai daí, vai para lá, ele não estava olhando Abraão como ele era, ele estava olhando Abraão como ele ia ser, como ele ia se tornar, né? Depois desse processo. Então, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, ele olha pra gente com o olhar do propósito dele, sabendo que o que a gente está passando agora é uma fase e que nesse processo, né, no processo de nascer, viver, morrer, a gente passa por várias experiências, as quais a gente escolhe. E aí a culpa não é de Deus, mas Deus nos deixa, né, através das nossas próprias escolhas, das nossas próprias experiências, entender que o que ele tem pra gente é maior e que ele sempre tá do nosso lado. Tinha uma promessa na vida de Abraão: você vai multiplicar na terra, né? Você vai povoar, né? José foi governador do Egito. A missão de José não estava necessariamente em Egito. Deus sabia que a terra ia passar por uma seca, por dificuldade, e que a família de José poderia perecer se ele não fosse o governador. Então Deus sabia de tudo isso. José foi tentado, José foi traído pelos irmãos, uma série de coisas. E não é diferente com a gente, né? Não é porque a gente é uma pessoa boa que de repente a gente não colhe algo que é ruim. Porque a gente não tem controle do outro, né? Quando a gente se relaciona, por exemplo, a pessoa te trai, você não tem culpa de nada, você não é ruim e a gente não tem que culpar a Deus. A gente só tem que entender que as pessoas são diferentes uma das outras. O que Deus tem na sua vida é maior daquilo que você está passando agora. Como Deus te enxerga não é como você é hoje, é como você vai ser amanhã. Quem você é hoje não te define no amanhã. Entende? Que dentro de você tem algo que é luz e que é maior. E que essa luz vai te levar para um outro estado, para algo que você ainda não conhece. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, você acha que vai ajudar outras pessoas, encaminha para as pessoas, comenta, compartilha, porque a gente faz com muito carinho, tá bom? Um beijo e até a próxima!